Boa noite a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite aos que estão à distância nos ouvindo, acompanhando. Que Jesus esteja conosco e abençoe as atividades de hoje, né, em todas as áreas desta casa. Vamos primeiramente aos recados. Lembrando mais uma vez que nosso salão lá no fundo principal está em reforma e estamos então em uma campanha para os voluntários que puderem colaborar com algum valor, né, é sempre bem-vindo, porque toda reforma, os gastos acabam sendo grandes, sendo maiores do que o previsto geralmente, né? Então estamos aí aguardando doações, né? E vamos falar agora dos cursos. Então nós temos agora o início dos cursos, né? Já está iniciando. Então nós temos assim, o primeiro ano online, às 20 horas, então, somente online, os cursos às 20 horas online. E o primeiro ano, às quartas-feiras, 14 horas, presencial, ok? Também temos o quarto ano às 20 horas, que é misto. Então, uma semana online e uma semana presencial, porque já inicia exercício prático, né? Segundo e terceiro ano, misto, né? Uma sim, uma não. Também está em estudo, iniciando o estudo do livro de André Luiz, Nosso Lar. Inclusive tem até o filme, muitos devem ter assistido. É um livro muito interessante. Aliás, foi o primeiro livro espírita que eu li na vida, numa viagem de ônibus, né, que estava na minha mão. Foi fantástico. Então também, de segunda-feira, às 20 horas, online. E a Elaine Ribeiro que está coordenando esse grupo, ok? E também estamos iniciando o estudo do livro O Consolador, Emmanuel, Psicografia Chico Xavier, e é quinzenal. Então, uma sexta sim, uma não, às 20 horas, ok? Então, esses eram os recados de hoje. E quem quiser se inscrever, procure alguém, trabalhador da casa, né, que é necessário que hajam estudantes, que renovem nossas gerações espíritas, porque as gerações vão passando. Precisamos de um contingente novo, né? E vamos então para a psicografia da noite. Intitula-se Hospedeiro. Bem que falam que Jesus convidava os pobres e estropiados para o banquete. Entrando aqui, nos sentimos todos seus convidados. Somos tratados com respeito e consideração. Resgatamos nossa dignidade. Agradecemos muito pelo amor que aqui existe e o que nos pedem é que sempre agradeçamos a Jesus. Ele é o hospedeiro de Deus e nos deixou entrar aqui. Em nome de todos, muito obrigado. Convida-nos a permanecer aqui e nem negaríamos. A rua é pior do que tudo. Aqui sentimos proteção. Louvado seja Deus. E agora tem um breve discurso que diz o seguinte: as sociedades mudaram, porque as civilizações mudaram em séculos e séculos. No entanto, assistimos aos mesmos problemas sociais. Possamos ajudar nossos irmãos que caminham com dificuldades. Muitos aplausos emocionados de todos os assistidos. E temos agora a felicidade de contar com nosso irmão Mauro, prata da casa, que irá fazer então a explanação da noite. Vamos vibrar com ele, aprender e agradecer muito por tudo isso. Eu convido a todos então para a prece da noite, a prece preparatória para a palestra. Então vamos mentalizar Jesus, primeiramente agradecer de todo o nosso coração e pedir ao Mestre que esteja conosco, que nos ampare nesta tarefa, nesta palestra,
ampare as tarefas de passe, a reunião mediúnica neste momento, que todos aqui, encarnados e desencarnados, possamos estar em harmonia, em paz, aurindo nessa fonte sublime o manancial que mais necessitamos, o amor que emana de Jesus, dos benfeitores e do Pai Criador. Esteja conosco, benfeitores, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, boa noite a todos. É um privilégio estarmos aqui novamente para podermos conversar a respeito do Evangelho, das lições de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto até palpitante, que a gente vê muito por aí nas redes sociais. A lei de causa e efeito. Muitas pessoas chamam de ação e reação, lei do retorno ou coisa semelhante. E para isso nós vamos nos basear no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Bem-aventurados os aflitos, as aflições do mundo. Mas para que a gente possa começar a entender, vamos consultar aqui o Livro dos Espíritos. A primeira questão que Kardec propõe aos espíritos, que está aqui no livro, é: o que é Deus? A resposta dos espíritos é a seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus é a causa primária de tudo o que ocorre no universo. E depois, na parte terceira do primeiro capítulo ainda, está aqui os atributos da divindade. Para ser breve, num resumo rápido, então, Deus é eterno, é imutável, é imaterial e é o único Deus. É todo-poderoso porque é único, é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nos menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. É preciso que a gente parta dessa premissa, que Deus é a causa primária de todas as coisas e que Ele é soberanamente justo e bom. Então, aqui no capítulo 5 que nós citamos, do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, o item 1 diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso é uma prédica de Jesus, sobre as bem-aventuranças. Está lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E aí a gente fica pensando, como é que pode ser bem-aventurados os aflitos? Será que Jesus estava fazendo a apologia ao sofrimento? Não é? Mas quer dizer que então, se a gente não sofrer, nós não seremos consolados? Não é isso, é preciso entender. Então aqui, Kardec vem explicando, na sequência, a justiça das aflições, desse mesmo capítulo 5. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem realizar-se na vida futura. Sem a certeza do porvir, essas máximas seriam um contrassenso, ou mais ainda, seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse que é para haver mais mérito. Mas então se pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir.
Mas o que ainda menos se compreende é ver os bens e os males tão desigualmente distribuídos entre o vício e a virtude. Ver homens virtuosos sofrer ao lado de malvados que prosperam. A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admite a existência de Deus, não é possível concebê-lo sem suas perfeições infinitas. Ele deve ser todo-poderoso, toda justiça, toda bondade, pois sem isso não seria Deus. E se Deus é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho ou com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis o que todos devem compenetrar-se. Deus encaminhou os homens na compreensão desta causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, considerando-se suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a por completo através do Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Este hoje foi em 1860 e alguma coisa. 1857 é a data da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então tá, o que vem a ser essa lei, né, de causa e efeito, ação, reação? Então, antigamente, na lei mosaica, né, tem lá a pena de talião, né, que está descrita lá em alguns livros do Velho Testamento. Está em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, tem citações dessa lei. Essa lei de talião, ela não foi criada por Moisés, né? Essa lei, pelo que conta na história, ela consta do Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi vamos dizer assim, é o primeiro código civil de leis que se tem conhecimento. O pessoal que estuda direito, né, o pessoal que estuda e que estudou, né, os formados em direito, aqui na casa temos alguns, sabem bem o que é o Código de Hammurabi. E esse talião se deriva do latim, né, esse termo, que seria assim, de forma igual, a pessoa tem que ser ressarcida de forma igual ao mal que sofreu, né? Ou seja, se alguém lhe roubou, aquilo tem que ser devolvido. Se roubou um animal, aquele animal tem que ser restituído, né? Se machucou alguém, ele vai ser machucado na mesma proporção. Isso era um código para se dar uma organizada na sociedade, para que as coisas não degringolassem. E Moisés utilizou essa mesma regra no êxodo do Egito, né, quando comandou a saída dos hebreus do Egito. Havia a necessidade de se ter regras para a convivência, né? Eram muitas pessoas, se não houvesse uma regra, como é que faria? E Moisés era o líder. Então, imagina, né? Moisés, o cara roubou o meu cabrito lá. Moisés, o cara matou não sei o quê. Moisés, o cara... né? Ele devia ficar meio atrapalhado para comandar todo aquele povo. Então, ditou normas. E como Moisés trouxe os mandamentos divinos, então, tudo se atribuía como se fosse uma lei divina, o que Moisés dizia. Mas ele ditou códigos civis de convivência. E lá estava essa regra. O famoso, está aqui em Levítico, capítulo 24, está lá assim. Moisés viveu mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo. Né? Se alguém fizer uma ferida ao seu próximo, far-se-á o mesmo a ele. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, conforme o dano que tiver feito a outro. Assim se lhe fará a ele.
Quem matar um animal, pagá-lo-á. Quem matar um homem, deverá morrer. Levítico, né, o livro do Velho Testamento, capítulo 24, versículos de 19 a 21. Então, por muito tempo se acreditou no olho por olho, dente por dente. Mas isso não é uma lei divina, certo? É uma lei civil que Moisés ditou para poder controlar a população, né? Para se ter um certo senso de justiça e de respeito às pessoas. E então, o que vem a ser esse sofrimento que Jesus falava, né, das aflições, bem-aventurados os aflitos? É que nós somos diretamente responsáveis pelas nossas ações, né? O ser humano, detentor de raciocínio. O animal não. O animal age por instinto, pura e simplesmente por instinto. O animal não age de caso pensado. Agora o homem, sim, já detentor da inteligência, né, e do seu livre arbítrio, que seria a condição de escolher que caminho, que rumo tomar na vida, é responsável pelos seus atos. Daí que vem a explicação através vamos chamar assim, da imortalidade do espírito. Então nós preexistimos ao corpo e sobreviveremos à morte do corpo. O nosso corpo é só meio de manifestação, né? Então, nada que nós façamos em nossas vidas passa sem repercussão. Todos os nossos atos repercutem para o bem ou para o mal, depende do que nós fizermos. Então, tem uma lei física que dá para representar também o que acontece. É a terceira lei de Newton, né? Isaac Newton, grande cientista, físico inglês. A sua terceira lei diz assim: a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Ou seja, um corpo, né, pressionando o outro, existe aí uma força contrária na mesma direção. E com os nossos atos é a mesma coisa. Todas as nossas atitudes numa direção, nós receberemos na direção contrária a atitude semelhante. Ou seja, praticamos o bem, recebemos o bem de volta. Isso não quer dizer que seja imediatamente, certo? Mas o bem nos retornará. Se praticarmos o mal, também. Mas então, é olho por olho, dente por dente? Não, tem uma grande diferença. A lei do olho por olho, dente por dente, ela tem uma natureza de vingança. Não, fez, vai receber de volta. Isso é vingança. A lei de causa e efeito, ela tem a conotação não de castigo nem de vingança, e sim de reparação. Reparação, para que nós possamos seguir em frente. Então, para que a gente, quando nós reparamos um erro dentro desta lei, é necessário haver um ganho para o espírito, um ganho de crescimento. Porque se fosse só a reparação também, quer dizer, eu mato uma pessoa, a pessoa me mata na outra encarnação. Eu mato outra pessoa, a pessoa me mata. Até onde vai isso? Até onde vai isso? Não é olho por olho, dente por dente, e simplesmente reparar. É preciso haver ganho. Então, exemplo das coisas de Jesus. Está lá na lei antiga, né, Jesus cita, né, que amará o seu próximo e odiará o seu inimigo. Jesus fala assim: eu vos digo que deves amar, né, trazendo para mim as palavras, amar o seu inimigo, orar por aquele que vos persegue, né, e caluniam, quer dizer,
perdoar os inimigos. Ah, mas isso é um ato de covardia, é um ato de pessoa fraca. Não, é preciso ter muita força para conseguirmos fazer isso. O perdoar. Então, se eu sofro um ataque qualquer, que seja moral, físico e tal, e se eu perdoo, eu avanço. Problema de quem proporcionou o ataque, mais à frente ele vai ter que se reparar e se redimir disso. Né? Então nós observamos por aí, as pessoas falam assim, alguma pessoa faz mal, deixa a lei do retorno, ali na frente, não é assim. Se nós sofremos alguma coisa, né, esta pode ser a reação dos meus atos passados. Né? Porque nós temos o costume de falar que sempre a culpa é do outro. E nós temos o costume de justificar os nossos fracassos, debitar os nossos fracassos a outras pessoas. Vamos esquecer isso. Nós temos que pensar em nós e nos nossos atos, nos atos que nós praticamos. Né? Os ensinamentos do Cristo, eles são convergentes. Se nós pegarmos qualquer trecho do Evangelho, esse Evangelho converge para a direção do bem. Na bondade de Deus, na justiça de Deus, ninguém reencarna ninguém para delinquir. Ninguém reencarna para ser mal, para ser delinquente, para atazanar a vida dos outros. Ninguém reencarna com este móvel. Nós sim fazemos isso, mas pela nossa imperfeição, não que nós somos destinados a isso. Seria extremamente injusto. Então, se nós sofremos, existe um motivo. Agora, existe o bem e o mal sofrer. Isso está dentro desse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Né? Então, é um capítulo é o maior capítulo do Evangelho, né? E é um capítulo que tem que ser lido e compreendido minuciosamente para que isso oriente as nossas vidas, as nossas ações. Porque ele vai, não ao encontro, né? Ele vai junto com os ensinamentos do Cristo, claro. Amai-vos uns aos outros, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Parece um negócio assim meio, né, infantil, que a gente faz para falar para criança, né? Não é, não. É conduta de vida. Então, é preciso nós praticarmos a maior quantidade de bem possível. Né? É preciso que nós evitemos vinganças. É preciso que nós evitemos ataques. É preciso que nós evitemos críticas. Nós temos o costume de criticar. É um erro. É um erro. Né? Quem é que não adora uma fofoca, não é verdade? Né? É um negócio fantástico. Mas é preciso tomar cuidado. É preciso tomar cuidado. Quando se fala, né, dentro da religião, que a gente pode, entre aspas, pecar por pensamentos, palavras e atitudes, quer dizer que ele não pode fazer nada. Quer dizer que ele não pode fazer. Ele tem que virar uma planta, né? Tem que virar um vegetal. Não é isso, não. É para que a gente possa trabalhar a nossa personalidade, o nosso íntimo. Sabe? Porque quando o ato não depreende de pensamento, ele depreende do quê? De instinto. Né? Me ataca, imediatamente eu contra-ataco. É preciso tomar cuidado com isso. Né? Agir por instinto, nós temos que agir com raciocínio. E se nós agirmos com raciocínio e cometermos o mal, está lá,
Peca-se por pensamento, palavras e atos. Por quê? A ação partiu de um pensamento, né, de uma coisa premeditada. Tem mais peso do que agir por instinto. É mais perigoso para quem faz do que agir pura e simplesmente por instinto. Então, essa lei de causa e efeito, o Espiritismo nos trouxe que todo efeito tem que ter uma causa. Como Deus é a causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, esse universo maravilhoso que existe aí, que nós pouquíssimo conhecemos, o homem que mais conheceu o universo encarnado, ele conhece quase nada, né? Pela imensidão que é isso. Pela imensidão que é. Né? Então, supõe-se, né? Diz que ainda, hoje eu ouvi, descobriram mais não sei quantas luas lá em Júpiter. Já se conta 92 luas. Quer dizer, mas descobre-se que jeito? Anos e anos de pesquisa e não sei o quê. Não é que foi lá e viu e contou, né? 92 luas em Júpiter. Né? Ultrapassou Urano, que, né? Supõe-se que tenha 83. Então, isso dentro de um sisteminha desse tamanho, pequenininho, que é o nosso sistema solar. Então, nós conhecemos praticamente nada do que seja o universo. E esse universo, poxa vida, se todo efeito tem uma causa, essa causa tem que ser uma causa, né? Para ordenar tudo isso, uma causa gigantesca, a quem nós chamamos de Deus. Né? Nós chamamos de Deus. Então, se todo efeito tem uma causa, nós precisamos tomar muito cuidado com o que nós causarmos aos outros. Né? Porque aí se explica, porque uns nada têm, outros têm tanto. Porque uns sofrem mais do que os outros. Sofrer vai ser os bem-aventurados, mas por que o fulano sofre mais do que eu? Né? Ou porque uns têm tanta saúde e outros não a têm. Porque as nossas ações, elas são individualizadas. E nós reencarnamos no meio mais adequado ao nosso desenvolvimento espiritual e não desenvolvimento econômico, financeiro, material. Então, saúde é uma coisa relativa. Temos a saúde do corpo, mas a saúde espiritual é muito mais importante. Afinal de contas, o corpo é acessório. Não adianta nós cuidarmos, vamos dizer, nós temos um automóvel, nós cuidamos do acessório, da funilaria, né? Aquela coisa maravilhosa, a parte de tapeçaria maravilhosa e o motor bichado. Não adianta nada. Não adianta nada. Então é necessário cuidar de nós espíritos, porque isso reflete diretamente na nossa maneira de viver, na nossa maneira de estarmos aqui no mundo de relação. Então, a lei de causa e efeito é assim: vamos na direção do mal, nós receberemos um mal em troca em algum ponto de nossa trajetória. Não quer dizer que aquele que eu prejudiquei tenha que se vingar em cima de mim. Ele pode me perdoar. Ele vai perdoar e vai seguir o trajeto dele. Mas eu continuo com a dívida, que de alguma forma eu irei ter que pagar. Isso é matemático. Isso é matemático. Não adianta a gente querer culpar o outro. Ah, mas fulano, ciclano. Esqueçam. Esqueçam. Devemos viver em sociedade da melhor maneira possível, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, na nossa comunidade, na nossa cidade, aonde quer que nós estejamos, da melhor maneira possível. Porque a nossa própria consciência é a baliza de tudo isso.
né? Por quê? A reparação nos leva a procurar uma consciência tranquila. Procurar uma consciência tranquila. E para que nós tenhamos a consciência tranquila, nós temos que estar quite com ela própria. Então, a religiosidade nos direciona para esse lado. A religião, seja ela qual for, ela nos induz ao bem, nos induz à fraternidade, nos induz a vivermos bem. Agora, as mais diversas interpretações que acontecem por aí é ao sabor das nossas ainda preferências, dos nossos instintos, né? Há quem diga que Deus não existe porque tem tanta miséria. Tá, é um raciocínio que com o tempo irá mudar. Né? Então nós devemos incutir isso em nossas consciências e saber que se hoje estamos num nível melhor, se nós julgarmos, nós já estivemos bem piores. E a gente vai conseguir melhorar muito ainda, mas através da utilização do nosso livre-arbítrio, quer dizer, que é o poder de discernimento. Dentro das regras do bem-estar, do não fazer mal, do não praticar mal, o menor que seja. Por menor que seja, porque acumula, né? Acumula, quer dizer, só deu um deslizezinho aqui. Tá, outro ali. É que nem cartão de crédito, né? 10 parcelas de 10, né? 10 reais é mixaria. Compra. Né? Daqui a pouco eu estou lá com 200 parcelas de 10 reais. A fatura vem grande. Então, as nossas atitudes é nessa direção também. Pequenos males se somam. Segundo Kardec, né, dentro da doutrina espírita, não praticar o bem já é um mal. Né? Então, eu acho que temos muito que caminhar ainda, né? Mas é preciso caminhar com consciência. Então, essa lei de causa e efeito é simples, é isso. Todo efeito tem uma causa. Se eu sofro, eu causei. Não é alguém que causou, eu causei. Vamos parar de colocar a culpa do nosso fracasso nos outros. Se hoje eu tenho um chefe ruim na empresa, né, que me pega no pé, que me persegue, o que será que eu fiz, hein, para merecer isso? Eu fiz alguma coisa. Então é preciso compreender. Pode até trocar de emprego, né? Mas é preciso compreender que é preciso melhorar. A gente observa famílias, não é verdade? Geralmente a gente vê por aí, casa-se, né, por amor, né? Casa-se por amor. Amor aos filhos. Daqui a pouco o pau está quebrando. Pais e filhos, irmãos, marido e mulher, aquela confusão. Quem causa isso? Somos nós. Não é obra do acaso. Não é obra do acaso. Né? Se Deus é soberanamente justo e bom, vamos refletir, né? A gente não tem que questionar por que comigo, Senhor. Né? Por que comigo? É para você crescer. É para você se ajustar. É para você corrigir o seu rumo. Para você andar num caminho mais suave. Não se esqueçam. Uma reencarnação, que nem a que nós estamos aqui vivendo agora, passa muito rápido. Né? Passa muito rápido. É um dia de aula na escola. Então é preciso aprender. Tá bem, o recado é esse, o capítulo, eu recomendo, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo.
tem tópicos extremamente interessantes que explicam por que Jesus disse que são bem-aventurados os aflitos, os que sofrem perseguição, os que sofrem qualquer mal. Nos dá uma noção melhor. Não é porque Deus quer que a gente sofra. Deus permite que nós nos reajustemos. É isso. Tá bem? Muito obrigado a todos pela atenção e até uma próxima. Então vamos unidos agradecer ao Evangelho de Jesus, este manancial de luz e amor que nos envolve, agradecer a clareza que a doutrina espírita nos apresenta, esses ensinamentos, os exemplos do Mestre. Vamos agradecer ao Mauro pela bela explanação dentro desses princípios fundamentais para a nossa caminhada, nossa evolução, nossa futura felicidade. E agora eu convido a todos a aproveitarmos as energias da prece, de todo este ambiente, de todas as pessoas, os bons fluidos aqui doados, emanando dos corações que estão em aprendizado com o Evangelho de Jesus, e pedimos aos benfeitores, aos mensageiros desta casa, que levem esses fluidos aos que sofrem, aos aflitos, aos que estejam sem esperança, aos que estejam, às vezes, com ideias de suicídio, que recebam como um bálsamo essas vibrações de amor que todos nós estamos emitindo. Pedimos ao Mestre, às falanges do bem, que sempre leve a esses corações o conforto, as reflexões, a resignação e a fé. Também pedimos pelos povos em conflitos, os povos da Turquia envolvidos por esse terremoto, essa catástrofe natural, que certamente também tem uma causa justa, mas que é difícil compreendermos. Que as bênçãos de Jesus envolvam esse povo e envolvam os povos em conflito nas guerras tão turbulentas. E pedimos que ilumine e abençoe esta casa para que siga espargindo luz pelas redondezas. Pedimos também pelos nossos lares, nossa paz, nossa segurança, sempre com Jesus. Nos despeça, Senhor, na luz do vosso amor e na vossa paz. Graças a Deus.